que todos os protocolos e diretrizes que falam sobre a abordagem e o manejo da obesidade, né, diz o seguinte: a obesidade é uma doença crônica, é uma doença complexa, portanto, ela exige uma abordagem e um manejo também complexo. Os medicamentos são colocados, neste ponto de vista, como adjuvantes para o processo de tratamento. Por quê? Porque o obeso precisa ser avaliado qual é o nível de obesidade dele, em que situação a obesidade dele está, quais são as doenças que ele pode estar tendo concomitante à obesidade. Então, há necessidade de que essas doenças que a gente chama de comorbidades sejam tratadas, e para elas existem os tratamentos específicos. Há necessidade, e todos os protocolos dizem que a obesidade precisa ter um manejo respondendo a uma mudança de estilo de vida, né? Porque a mudança de estilo de vida é um dos fatores fundamentais para diminuir a obesidade, né? Que seria uma dieta adequada para diminuir, uma adequada para aquele paciente, não são as dietas loucas mas a dieta adequada para o paciente, de acordo com a situação do paciente, necessidade de exercícios físicos adequados, não significa que todo mundo vai saindo para uma academia e fazendo qualquer exercício. Há necessidade de uma adequação, há necessidade de uma abordagem psicológica para esses pacientes. Existem pacientes que têm necessidade de algumas abordagens diferenciadas para que eles possam vir a produzir resultados significativos e importantes na redução do seu peso, que melhora a sua qualidade de vida. Portanto, os medicamentos que são chamados inibidores do apetite, eles são um tipo de medicamento que existe hoje no mercado, que foi produzido pela indústria e pela ciência, em que ela tem um dos aspectos deste manejo, que significa nós podemos tratar determinados pacientes, além toda essa abordagem, você poder incluir neste tratamento complexo um produto que consiga ajudar o paciente, fazendo com que ele tenha uma inibição do seu apetite, ou, no caso da sibutramina, que ele sinta um pouco mais saciado e ingira menos caloria, menos alimentos calóricos, pela ansiedade de comer, muitas vezes. Então, na verdade, o medicamento ele entra como um adjuvante. O que nós estamos discutindo é quando esse adjuvante, o risco da utilização dele é maior do que o risco de não utilizá-lo, porque você pode fazer a abordagem dessa obesidade por outros caminhos, você tem um problema, porque eu estou submetendo a pessoa obesa, este paciente, a um tratamento onde, ao usar aquele medicamento, eu coloco em risco, muitas vezes, porque tem um aumento do risco de eventos cardiovasculares, por exemplo, como eu falei. Então, ele é um adjuvante no tratamento, e o que nós estamos discutindo não se trata de discutir que não pode existir manejo farmacológico para o tratamento da obesidade. O que se está dizendo estes medicamentos disponíveis hoje apresentam tal risco que o benefício dele não compensa, na medida em que também existem outras estratégias que são necessárias para o manejo da obesidade e que em lugar nenhum a gente pode dizer que o medicamento inibidor do apetite é o único tratamento para isso. Tanto que as próprias diretrizes da Associação Médica Brasileira, que tem diretrizes publicadas a respeito do manejo da obesidade, fala do tratamento farmacológico, coloca isso claramente, né, que eles são adjuvantes no tratamento, que há necessidade de olhar a complexidade da obesidade, né, e que esses medicamentos precisam ser utilizados em casos muito restritos. E além desses casos restritos, o que a gente demonstra hoje é que os dados científicos mostram que mesmo para esses restritos, que são pacientes que têm comorbidades, o risco dele está aumentado.
Então a gente fica pensando o que promove mais saúde para essa população, né? Então há necessidade de que a gente realmente avalie isso para que a população e os médicos tenham segurança naquilo que eles vão utilizar.